Fala, gente, tudo tranquilo com vocês? Mais um videozinho, praticamente o último ainda nesse conteúdo de semelhança e congruência de triângulos. Então a gente vai dar um gás, corrigir hoje dos números 24 até o 38, todos os exercícios. Então presta atenção e vem comigo para tirar todas as dúvidas e não deixar nada para trás, tá? É importantíssimo. Então vamos lá, começar já. Encontre a altura da árvore nas seguintes situações. Essa 24 é muito simples, então não vamos nem perder tempo, vamos rapidão aí nesse processo. Nós temos aí, letra A, nós temos esse pedaço, ele é exatamente equivalente à altura ali, porque está no 90 graus, se a gente fizer os graus, né? E tem o ângulo do Sol, para estar fazendo a sombra, que é o mesmo. Então isso aqui são ângulos, dois ângulos, portanto o terceiro ângulo, consequentemente, ele é também proporcional, então são triângulos semelhantes esses dois. Logo, se são triângulos semelhantes, nós temos que 4 metros equivale aos 4 metros da sombra também, os 12 metros aqui que nós temos. Então seria 3 e o 4 que estão no mesmo triângulo, o 12 e a altura, vou chamar a altura de H, e daí a gente faz o cálculo. Esse vezes esse, aquele vezes aquele, seria 4H, igual a 3 vezes 12, 36. Beleza? Bem simples. 4 que está multiplicando, tira dali, para passar dividindo. Então a altura vai ser 9 metros. Ok? Essa era a letra A. A letra B, nós temos ali a mesma coisa, então não vou nem fazer muito cálculo, ou mostrar para vocês os ângulos, é a mesma coisa. Então vai ser 2,5 equivale a H, enquanto 1 equivale a 4,5. Se tu fizer a multiplicação na regra de 3, né, em x, nós temos aqui H igual a 2,5 vezes 4,5. Aí nós temos o valor total. Deixa eu ver se a gente multiplicar por 2 daria 9. Metade de 4,5 seria 2,25. Então seria exatamente 11,25. Isso aí, 11,25. Então, 11,25 metros é a altura desse poste, nesse caso aí que está sendo comparado à árvore, certo? Então, essas eram as letras A e B da número 24. Muito simples, muito tranquilo. A gente tem ainda a número 25, que é extremamente parecido, então, mesma coisa. Só que tem um detalhe. Nessa questão de letra B, tá, a gente vai ter uma coisinha interessante. Aqui nós temos 8, 8, 4 e a altura do edifício, vamos chamar H de novo, então seria na letra A, H equivale àquele 8, tá? Esse aqui. E nós temos aqui 8 equivale ao 4. Se tu percebe que é o dobro, aqui também tem que ser o dobro, certo? Então a gente tem que sempre manter a mesma proporção. Logo, se isso acontece, a gente já sabe a resposta. Mas fazendo a regra de 3, 4H igual a 64. O 4 que está multiplicando, pode passar por outro lado dividindo. E daí a gente fecha com H igual a 16 metros. Certo? Então vamos lá. Na letra B, daí nós temos os triângulos, só que com centímetros esse pedacinho. Se é centímetros e os outros são metros, lembra, a gente não pode colocar números que sejam de medidas diferentes. Como assim medidas diferentes? É tudo distância, professor. Mas a distância, uma está em centímetros, outra está em metros. Isso são medidas em quantidades diferentes, porque não representam a mesma coisa com um sendo metros e outro sendo centímetros, tá? Até porque isso aqui, ó, 75 centímetros não seria a mesma coisa que 75 metros.
Tá? Então a gente tem que fazer a transformação. Passar isso aqui para metros, já que as outras estão em metros, seria o seguinte: passar duas casas, a vírgula está aqui, então passa uma, duas, ela ficaria na frente do 7, ou seja, a gente acrescenta um zero, seria 0,75. Então 2,8 equivale ao H, que seria essa medida aqui, e 0,75 equivaleria ao 2,8 metros, que é exatamente essa medida aqui, né? Então, se a gente pensa nessa ideia, faz as multiplicações, 0,75H igual a 2,8 vezes 2,8. Daí 2,8 de cabeça vezes 2,8 seria 28 vezes 28, que daria 784. Tá? Então daria 7,84. 7,84. Daí esse 0,75 multiplica aqui, lá do outro lado, para a gente poder isolar o H, passa dividindo. Portanto, o nosso H vai ser igual a... Deixa eu dar até uma arrastadinha aqui para baixo. Seria a mesma coisa que dividir por 3 quartos. Então, divisão por 3 quartos seria... Divide... Multiplica... vai dividir por 3, daí vai dar um número que vai dar uma dízima periódica, certamente. Então vai dar 10,4533333333 infinitamente, dízima periódica. Então 10,45333 dízima periódica. Ok? A gente coloca esse tracinho aqui em cima do número que se repete infinitamente, que é a dízima periódica. Tá? Então esse tracinho representa a dízima periódica. Isso será em metros. Se a gente até comparar aqui, né, com a resposta do gabarito, ele coloca só 10,45. Então, aquele 3 ali, pelo gabarito, estaria desnecessário. Mas, né, a gente coloca para ser mais preciso. Perfeito? Vamos para a próxima questão, então. Essa era o número 25. Nós temos a 26 aqui do lado. Nós já tínhamos feito no livro um exercício parecido com esse, a respeito do reflexo, onde aqui, por exemplo, nós temos o ângulo do espelho, que ele fala, né? Espelho no chão. E aqui, como temos 90 graus, e aqui a pessoa está possivelmente em 90 graus também, nós temos ângulos semelhantes. Por conta disso, né? A regra do ângulo-ângulo. Logo, 8 metros equivale a 2,4, enquanto 1,8 equivale a H. Então, só montar as informações para poder calcular. Aí a gente pega aqui 2,4, todos estão em metros, né? Então tá tudo ok. Só multiplicar em x e a gente vai ficar com 2,4H igual a 8 vezes 1,8 seria 8 vezes 8, 64. Então termina com 4. 8 vezes 1, 8. Só que com 6 de 64 ficaria 14. Então 14,4. O 2,4 que está multiplicando aqui pode passar para o outro lado dividindo. E essa aqui vai dar 6 vezes exatamente. Porque 144 é múltiplo de 24. Então dá 6 metros. Ok? Então, exatamente aqui no gabarito, né? Eu esqueço que eu posso olhar o gabarito direto. Seria mais fácil fazer assim, né? Na 27, que nós temos aqui embaixo, a ideia é parecida. Se a gente pegar aqui este ângulo, ele é oposto pelo vértice a esse aqui. Por ser oposto pelo vértice, ele é congruente. E nós temos ainda 90 graus, aqui e aqui. Ou seja, propriedade do ângulo de novo, então são semelhantes, só a gente comparar. Entre o 90 e o 1 nós temos o 16, entre o 90 e 1 nós temos 32,5. Então, o 16 e o 32,5 são semelhantes. Tanto quanto daí o 10, que está dentro do mesmo triângulo,
e o D, que seria esse aqui. Por que que é o D? Porque ele está do lado 90 e do ângulo que não tem nada aqui, que a gente não colocou. Entre o 90, nós temos aqui o 90 e o ângulo aqui que não tem nada, temos o D. Ok? Por isso que eles são semelhantes. Então a gente só multiplica. Vamos ter aqui 16D igual a 325, né? Multiplicação por 10 a gente só passa a vírgula uma casa para a direita, divisão para a esquerda, multiplicação para a direita. E o 16 está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo. Aí se a gente fizer essa divisão, vou até usar o gabarito dessa vez, porque a conta vai dar um pouquinho grande, né? Número com vírgula, então 31,25, tá? Todo esse resultado aqui, metros. Ok? Essa é a número 27. Número 28. Uma pessoa. Perceba, esse aqui não tem desenho, então o ideal é fazer o desenho para poder representar isso aí. Então, uma pessoa com 1,80 de altura, vamos dizer que ela tem 1,8 metros. Não precisa colocar o zero, né? Lembrando que o zero ali que tá depois da vírgula e não tem nenhum número depois dele, não precisa ser escrito, né? Então, projeta uma sombra de 60 centímetros. Então, está fazendo uma sombra de 60 centímetros. Só que essa sombra de 60 centímetros está em centímetros, obviamente. Logo, a gente tem que colocar esse valor em metros. Estou passando duas casas a vírgula, seria a mesma coisa que 0,6 metros. Tá? Vou fazer aqui um pontilhado só para a gente ver o triângulo retângulo que nós temos nesse caso. Por causa dos 90 graus aqui, né? Mas enfim. E diz o seguinte: no mesmo instante, ao seu lado, a sombra de um poste de 2 metros. Então, digamos, tem um poste aqui de 2 metros, um pouquinho mais alto. Então, ele tem 2 metros. Vamos colocar o 2 aqui, né? E daí diz: se mais tarde a sombra do poste diminui. Ó. Ou melhor, tá, se eu li errado, né? No mesmo instante, ao seu lado, a sombra de um poste. Então, a sombra vale 2 metros. Interessante. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, quanto passou a medir a sombra da pessoa? Então, a gente sabe a altura? Ainda não. Mas a gente sabe que se passa um tempo e diminui 50 centímetros, 50 centímetros seria a mesma coisa que 1,5, né? Que ficaria, então seria menos 0,5, seria a mesma coisa que 1,5, certo? Então, quer saber qual que seria a sombra da pessoa depois desse tempo. Só que a gente não sabe a altura do poste. Então, a gente precisaria descobrir primeiramente quanto que vale a altura desse poste. Então, a primeira coisa para fazer é isso. Para descobrir a altura do poste, portanto, a gente pode fazer essa regra de 3. Aqui com aqui e aqui com aqui, né? Essas razões. A gente pode perceber que multiplica por 3. 0,6. Se a gente pensasse só sem os decimais, seria 6 vezes 3, 18. Está na tabuada. A gente consegue saber tranquilo que a altura do poste é 6 metros. Tá? Como que faz esse cálculo? Bom, poderia fazer a regra de 3 também. 1,8 equivale a H, 2 equivale ao 0,6. Daria 0,6 H igual a 3,6. Daí o 0,6 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividido para a gente poder isolar. H vale 6. Se o H vale 6, agora na medida nova, que seria 1,5, a gente poderia pensar no caso com as medidas novas, né? Então, 1,8. H agora vale 6, então já não preciso colocar o H. A sombra passou a ser 1,5, já não é mais 2. E a sombra nova é o que eu não sei, vamos chamar ela de X então. Ou, sei lá, um S. Só que S vai ficar parecido com 5, então eu vou colocar o X.
Então a gente multiplica esse vezes esse, aquele vezes aquele, será 6x igual a 1,8 vezes 1,5, seria a mesma coisa que fazer ele vezes ele mesmo, que é o 1, e pegar 0,5, que seria a metade. Metade seria 0,9, então se eu somar 1,8 mais 0,9 dá 2,7, tá? Esse cálculo de cabeça. E daí o 6 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Se eu dividir isso aqui em fatores, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, né? Então se eu divido por 3, daria exatamente 0,9. E daí se eu divido por 2, seria 0,45. Tá? Então 0,45 metros é a nossa resposta. Ou se a gente quisesse colocar em centímetros, que nem colocou o gabarito ali, 45 centímetros. Ok? Então 0,45 metros ou 45 centímetros. Essa era a nossa número 28. A 29, a letra A eu já fiz na live de ontem, então dá uma olhadinha na live de ontem que a gente já tem esse cálculo feito lá. Tá? Então não vou fazer. A gente vai para a letra B aqui e C em diante. Aqui a gente tem esse 3 aqui, esse 2, esse 3 e esse x. Então, muito simples, só coloca na regra de 3. 3 meios igual a x terços. Multiplico isso aqui em x. 2x igual a 9. 2 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Então, x igual a 4,5. Simples. Próximo. Aqui na letra C e na letra D nós temos já mais interessante porque acaba multiplicando e dando a equação de segundo grau. Perceba, se eu tenho x... Opa, ficou meio tortinho. X menos 2 sobre 4 igual a 8 sobre x mais 2. Então a gente tem que descobrir quanto que vale o x nesse caso. Então, multiplicação em x para fazer a regra de 3 nos resultaria em x ao quadrado. Perceba, isso aqui é um produto notável, porque é os mesmos números, tá? Só muda o sinal. Então, é x ao quadrado menos 4. Primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Igual a 8 vezes 4, 32. Se a gente isolar isso aqui, ó, porque é exatamente um x, pelo método de equações incompletas, né, do segundo grau, passaria para o outro lado fazendo a operação de mais esse 4. Então, tira ele daqui, ficaria 36. Aí, passando o quadrado para o outro lado, a gente faria a raiz do 36. Então, x seria igual a mais ou menos 36. Mas vamos lembrar, né, que... Opa, 36 não, né, 6. Que o menos, ele daria um sinal um valor negativo, e a gente não pode ter medidas negativas. Então, só o positivo vai valer para esse caso. Então, seria, caso quisesse descobrir, seria 6 menos 2... Isso aqui é 4. E esse aqui seria 6 mais 2, que é exatamente 8. Então, a proporção continua. Se aqui é igual aqui, aqui tem que ser igual aqui. Essa proporção, ela continua. Beleza? Na letra D, deixa eu até colocar aqui letra C. E aqui nós temos a letra D. Nós temos 2, equivale aqui a 2 mais x. E aqui x menos 3. Equivale ao 3. Aqui não tem como fazer, né, o produto notável, mas a gente pode multiplicar pelo chuveirinho. Ok? Então ficaria 6 igual 6 do 2 vezes 3. Esse aqui, né, no caso. E depois faz 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Daí x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 3 vai dar menos 3x. Se a gente passar esse 6 para o outro lado para a gente poder isolar tudo, ficaria 0 igual a 2x aqui com esse menos 3x, ficaria menos 1x. Então ficaria x ao quadrado menos 1x. E daí esse 6 que estava passando como mais, passa para lá como menos. Então ficaria, por exemplo, assim, menos 6, menos 6. Se eu devo 6, devo 6, devo um total de 12. E daí a gente tira os nossos A, B e C para poder fazer os cálculos de equação do segundo grau. Então vamos lá. Para a gente poder fazer essa equação do segundo grau, a gente vai ter que isolar aqui x
põe a formulazinha, menos b, que é o menos 1, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, aquele negócio, né? O delta é b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1 positivo, vezes o c, que é menos 12. Tudo dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 1. Vou escrever aqui do lado, para a gente poder continuar e não pegar tanto espaço da próxima questão ali, porque essa aqui deu grandinha. Então vai ficar menos 1 com esse menos, troca o sinal, vai ficar mais. Então mais 1, mais ou menos. Aqui dentro já dá para fazer direto, né? 1 ao quadrado vai dar o próprio 1. 4 vezes 1 vai dar 4. Vezes 12 vai dar 48. Aí 48 com 1, perceba, o sinal aqui é de menos, aqui é mais, que não tem sinal, e aqui é menos. Ou seja, vai dar um sinal de mais. 48, então, mais 1. 48 mais 1 vai dar exatamente 49. Então, raiz de 49 sobre 2. Raiz de 49 a gente já pode pôr como valor de 7, né? Então, 7 sobre 2. Então, a gente vai ter dois valores para isso. Nós teríamos um valor de x'. 1 mais 7 dá 8. Dividido por 2 daria 4. Então, um valor é 4 e o outro valor seria 1 menos 7 dividido por 2. Daria menos 6 dividido por 2 daria menos 3. Só que assim, valor negativo nem sempre rola. Vamos ver. Aqui, ó, não vai rolar, porque vai dar valor negativo, vai dar medida negativa. E no outro também daria medida negativa. Então, eu não conseguiria com esse valor de menos 3. Então, nossa resposta vai ser o 4. Se a gente quiser fazer a prova real, para poder ver se está correta, 2 aqui dá 6. E aqui seria 4 menos 3, daria exatamente 1. Portanto, aqui, ó, e aqui é o dobro. Um é o dobro do outro. Portanto, aqui tem que ser um dobro do outro. Então, certinho, prova real feita. A proporção, ela se mantém. Beleza?